Tem mais uma outra informação, porque o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu que o trabalhador não deve ter direito individual de rejeitar a contribuição sindical obrigatória. Para o ministro, em uma organização coletiva, as decisões devem ser tomadas da mesma forma em assembleias. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, ministro Luiz Marinho, voltando à pauta do programa Os Pingos nos Is, dizendo que o desejo pessoal, particular, não deve se sobrepor às decisões tomadas em assembleia. Oi? Eu penso exatamente o oposto do ministro. Eu acredito no indivíduo. Eu acho que o indivíduo é soberano, que os direitos do indivíduo têm precedência sobre o pensamento do Estado ou até do sindicato. Eu acho que o entendimento do ministro está equivocado. A definição de liberal é alguém que entende como a economia funciona. O ministro não é liberal. O ministro é ministro de um governo de esquerda. Eu me lembro que o ministro já reclamou dos bilionários brasileiros. Ele disse que o bilionário podia ter menos lucro e aí poder pagar salários maiores. Claro que podia. Da mesma forma que o governo brasileiro podia ter 9 ministérios, como tem agora o governo da Argentina, né? Mas o governo tem 38 ministérios. O ministro já disse que o lucro é a causa dos baixos salários. Mas olha, ministro, a causa principal dos baixos salários do Brasil é a baixa produtividade. O trabalhador tem baixa produtividade aqui no Brasil, não é porque ele é ignorante ou preguiçoso, é porque ele não tem o treinamento adequado, é porque ele não tem a tecnologia que ele precisa para trabalhar. E vocês sabem por que o trabalhador brasileiro não tem isso? Porque tudo isso requer dinheiro, recurso, capital. E no Brasil, a maior parte do capital vai para financiar o Estado e a sua nobreza. Pois é, Cristiano Beraldo. Beraldo, também quero pedir a sua análise em relação a essa fala, essa declaração do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendendo que o trabalhador não deve ter o direito individual de rejeitar a contribuição sindical obrigatória. É preciso respeitar a decisão do colegiado, a decisão tomada em assembleia. Você concorda ou discorda? Canhata, tem que ser muito criativo para você considerar que a opção do interessado não pode se sobrepor a uma decisão alheia à sua vontade. Agora, o que é isso? Isso é o resultado desse trabalhismo brasileiro que pressupõe a ignorância do trabalhador, que o trabalhador brasileiro ainda é aquele analfabeto que não conseguia ler, que não conseguia compreender aquilo que está sendo proposto a esse. A realidade mudou. As pessoas não só têm condições, mas devem procurar assumir as rédeas da sua própria vida. Caso contrário, a gente vai alimentar uma dinâmica onde as pessoas entregam o seu futuro, que é a sua aposentadoria, o seu fundo de garantia, etc., para a gestão governamental, que é algo que as pessoas estão sempre criticando. Podem não criticar nesse governo, mas vão criticar no próximo e assim sucessivamente. Não é lógico você entregar o seu futuro para o governo cuidar. O governo não consegue, ele não consegue dar educação e segurança. Por que ele vai conseguir dar o seu futuro ou te dar no futuro aquilo que você vai precisar para viver decentemente? Então, essa lógica não existe. Mas aí ficam forçando essa barra de que a vontade individual não pode se sobrepor, como se a vontade daquele indivíduo fosse uma vontade manipulada, pressionada. Ora, isso não é mais realidade no Brasil. Pode acontecer eventualmente, claro, pode acontecer, mas não faltam pessoas para fiscalizar, para denunciar. Então não tem o menor cabimento, a gente tem que caminhar para isso. A valorização da vontade individual num contexto em que cada um tome as rédeas de planejar o seu futuro. Requer responsabilidade, requer atenção e cada um tem que fazer o seu dever de casa
para construir um futuro com o qual ele poderá conviver de bom grado. Não dá para esperar a vida inteira para depois, lá na frente, ficar reclamando e passando necessidade. O Dantas está lá pensativo, fazendo suas anotações no estúdio em Brasília. Dantas, também quero pedir sua análise em relação a essa fala, esse posicionamento do ministro Luiz Marinho, discordando do direito do cidadão, do brasileiro, do trabalhador de rejeitar o pagamento, caso a decisão da Assembleia seja contrária. 2 minutinhos, Dantas. Ele alega que o benefício conquistado pelo sindicato, ele vai beneficiar todos os trabalhadores, então todos são obrigados a contribuir. Bom, eles poderiam contribuir a partir do momento que o sindicato conquista alguma coisa, né? E não sendo obrigatório a pagar, seja qual for o resultado e o desempenho do sindicato. Mas eu gostaria de destacar aqui, Daniel, justamente o uso da linguagem, a construção da narrativa. Ele diz que a recusa formal individual, ela não é legítima e nem democrática. Ou seja, o sujeito não querer pagar a contribuição sindical agora se tornou um ato contra a democracia. Então, realmente, é preciso que a gente fique muito atento. Aliás, usando aí, né, eu hoje me deparei com um vídeo, com uma entrevista antiga do Roberto Campos, que eu fiz questão de colocar nas minhas redes sociais, porque ele vai nesse ponto da narrativa, da semântica, isso lá atrás. Ele fala de inflação, né? E ele fala como é que se construiu o conceito, na época do Plano Cruzado, o conceito de que inflação é preço alto. E aí, quando você tem o conceito de que inflação é preço alto, você põe a culpa em quem? No empresário. Só que inflação é expansão monetária. A culpa é de quem? Do governo. Então, a partir desse mecanismo, né, de narrativa, você construiu um pensamento anti-empresarial no Brasil. E, infelizmente, isso vem alimentando narrativas como a do próprio Luiz Marinho.